A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como material de base a revista trimestral da editora Betel. E nesse terceiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre o livro de Provérbios, sabedoria que edifica a vida. Então, nós estamos aqui trazendo algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Se você está chegando a primeira vez neste canal, seja muito bem-vindo, Jesus te abençoe. Fica à vontade, meu. Comente, compartilha, curte o canal. E se você quiser, entre no site da editora Betel e procure ali adquirir a sua revista, para que você também possa fazer suas anotações e ter esse material de consulta toda vez que você precisar. Edifica muito a nossa caminhada cristã. E esse material foi elaborado pelo nosso bispo Abner Ferreira e tem muito nos abençoado durante todo esse trimestre. Meus irmãos, hoje nós falaremos sobre a aula de número 7, a lição de número 7, que tem como título Provérbios e a arte de viver com sabedoria. Ou seja, meu irmão, ele traz conselhos. Provérbios é o livro de conselhos, de sabedoria, de rápidas dicas, né? Dicas práticas para que a gente possa viver nesta terra de forma adequada, a vivermos de maneira que não venhamos ofender ao Senhor e também possamos viver de forma justa, pia e sobriamente nesta terra enquanto não formos levados para o céu. Então, e como já falei lá no início, Provérbios é o guia rápido, é o conselho rápido, é aquela coisa que te dá a direção rápida, aquela placa que salva ali na hora que você não sabe para que lado virar. É Provérbios, ele te dá a direção rápido, limpa ali, é simples, de fácil entendimento, para que você acerte a direção. Então, é um livro muito importante que nos dá muita sabedoria para vivermos nesta terra de forma adequada, sem nos prejudicar, sem prejudicar nossos irmãos e principalmente sem prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Então, destaque aí para os seus alunos. Como texto áureo, né, texto da base da lição, o nosso comentarista ele colocou Provérbios capítulo 12, versículo 15, que vai dizer: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Ou seja, meu irmão, é aquele que dá ouvido a conselhos. Que conselho? Do livro de Provérbios. O conselho bíblico, meu irmão, o conselho que o Espírito Santo traz à sua memória. Esse é o sábio, ele dá ouvidos, ele coloca em prática. O tolo não, ele segue somente conforme o seu entendimento. As pessoas avisam, as pessoas falam, mas na sua visão vai dar certo e ele paga para ver, ele arrisca e sempre acaba se prejudicando, perdendo, porque ele é o caminho tolo, ele não deu ouvido aos conselhos. Então nós precisamos dar ouvido a que conselho? Aos conselhos da palavra de Deus, da palavra que foi preparada para nos guiar, principalmente os conselhos do livro de Provérbios, que são conselhos preparados para a nossa vida prática, no dia a dia cristão nesta terra. Verdade aplicada, meu irmão. Andar em espírito nos guia ao discernimento e aplicabilidade dos conselhos da palavra de Deus em todas as áreas da vida. Ou seja, nós só conseguiremos botar em prática com o auxílio do Espírito Santo. É aqui que mora a grande dificuldade, porque não adianta só saber
os conselhos ou só saber como viver se você não bota em prática. E é justamente aqui que mora o problema, porque muitas pessoas conhecem o livro de Provérbios, muitas pessoas têm ele decorado, inclusive pessoas não cristãs, conhecem a Bíblia, sabem os passagens, sabem os textos, só que o que acontece? Não tem força para botar em prática. Por quê? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Não andam com o Espírito Santo para que ele possa te dar a força para você botar em prática. Por quê, meu irmão? Porque nós estamos vivendo num mundo que vai no sentido do pecado. E a palavra, os conselhos estão nos fazendo andar no sentido contrário. Então, para você remar contra a maré, contra a correnteza, precisa ter muita força. E é justamente aí que mora o problema, porque no nosso braço não tem a força suficiente para nadar contra a maré desse mundo que vive no pecado, e acaba a gente, mesmo sabendo que está errado, sendo levado pela correnteza e seguindo junto com o dia a dia do mundo. Por quê? Porque falta nos fortalecer do Espírito Santo para que a gente consiga botar em prática, porque esses conselhos vão fazer a gente caminhar ao contrário do que a maioria faz. Então, destaque aí para os seus alunos. Precisa colocar em prática. Não adianta só saber, precisa fazer para fazer a diferença na nossa vida. Texto de referência, Provérbios capítulo 22, verso do 17 ao 22. Então aqui vem o texto de referência de onde foi tirado a lição. Então destaque para o seu aluno aí, já nessa fase introdutória, a necessidade de conhecer, mas principalmente de dar ouvidos e colocar em prática. Então essa é a diferença. E para fazer isso, precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Destaque aí para os seus alunos. E nessa lição de hoje, nós vamos ver aqui, nosso comentarista, de forma bem didática, ele separou o livro, esse tópico, em 3 partes que vão dar-nos conselhos para que a gente viva, nessa terra de forma adequada, sem nos destruir, sem destruir o próximo e sem destruir a nossa comunhão com Deus. E o primeiro conselho para que a gente possa viver nesta terra de forma sóbria, pia e justamente é conselho com relação a quem? As finanças, meu irmão. Muitos cristãos estão passando por graves problemas nos dias de hoje porque não souberam controlar, equilibrar e viver de forma sábia com as suas finanças, com os seus recursos financeiros que vieram à sua mão. Então, justamente para evitar esses problemas, Provérbios vai trazer vários conselhos, mas que a gente precisa colocá-los em prática, e muitas das vezes a gente não coloca, principalmente na relação com o dinheiro. Então, o nosso primeiro tópico vai falar sobre conselhos sábios que vemos no livro de Provérbios para lidar com as nossas finanças. Veja bem, o primeiro é planejamento e controle. Seguir os princípios encontrados no livro de Provérbios, vamos fazer que a gente consiga exercer a mordomia que Deus nos deu de forma adequada, equilibrada, inteligente e abençoadora. Veja bem aqui, o conselho para gerir e planejar as nossas finanças vai fazer com que a gente não sofra falta de recursos e também que a gente tenha condições de abençoar pessoas com recursos financeiros. Esse é o equilíbrio que o cristão precisa ter. Ter recurso para ele viver bem e para ele conseguir abençoar o próximo. E como é que a gente faz isso? Temos os conselhos de Provérbios na nossa vida. E o primeiro conselho é planejar e controlar. O planejamento básico para a vida cristã, para a vida financeira adequada, é o seguinte: não gastar mais do que ganha. Essa é a base. Qualquer economista vai falar para você isso, e Provérbios foi escrito há muitos anos antes
de se inventarem a primeira faculdade de economia. Não pode gastar mais do que recebe, meu irmão. Então, esse é o base. A pirâmide para se viver uma vida financeira ajustada, a base é justamente essa regra: não gastar mais do que você recebe. E o segundo andar dessa pirâmide é o seguinte: guarde uma parte, meu, para os dias da escassez, para os dias da dificuldade. Faça uma reserva, meu. Por isso que muitas das vezes a gente tem problema, porque a pessoa diz: eu não gasto mais do que eu ganho, mas eu gasto tudo. Sempre fica 0 a 0. E aí o que acontece? Quando vem uma despesa inesperada, quando vem uma situação inesperada, a pessoa não tem como arcar, vai recorrer para as dívidas, vira um bola de neve, vai recorrer para os empréstimos, que vão gerar dívidas, e agora você está gastando mais do que recebe. Então, faltou o planejamento de quê? De guardar. Então, a gente precisa entender que mesmo caminhando com Deus, mesmo sendo abençoado por Deus, vai ter momento de passar pelo aperto. Todos passam por um momento de dificuldade, por um momento de aperto, por um gasto inesperado, por uma situação pega de surpresa, que você precisa ter aquele capital de giro ali, uma reserva para você poder investir nisso. E isso passa pelo quê? Planejamento e controle. Tem que botar no papel mesmo. Coloca no papel: eu ganho 1.000, eu gasto 100 nisso, eu gasto 150 naquilo, e você vai ter uma visão e vai perceber: dá para tirar isso, dá para tirar aquilo, vou guardar. No planejamento do orçamento, precisa ter a reserva mesmo. É igual um tanque de carro. Quando ele vai ser planejado, ele não é colocado todo à disposição do motorista, ele tem a reserva, justamente para um problema que não se espera. Então, ali não fica tudo à mostra para você gastar à vontade. Tem uma parte reservada para que dê tempo de você chegar ao próximo posto e abastecer novamente. A mesma coisa é na vida financeira. O dinheiro não pode ficar todo à sua disposição para gastar. Quando você recebe, você retira a parte de Deus, que é o dízimo, e depois retira uma parte para reservar. E daquilo ali, de em diante, você usa no seu orçamento. Usa para o dia a dia. Então, esse é o problema, esse é o base. É o planejamento da sua vida financeira. Esse é o básico conselho que Provérbios está dando. Não gaste mais do que você recebe e guarde uma parte para o dia de amanhã. Não seja como os ímpios que dizem: vamos gastar porque não sabemos o dia de amanhã. Vamos comer porque não sabemos se amanhã viveremos. E eles gastam tudo e não morrem, e chegam amanhã e cadê o dia? Então, o cristão precisa ter esse equilíbrio e lembrar que ele tem que tirar a parte de Deus, que é o dízimo, tirar a parte das ofertas, tirar a parte para guardar e tirar a parte para abençoar o irmão. Tem que tudo isso caber no seu orçamento para que você viva as suas finanças conforme a palavra de Deus. Lembre-se disso. Destaque aí para o seu aluno, meu. E nós precisamos entender que o outro conselho é a consequência de não planejar e de não controlar, que é o quê? Ficar preso no ciclo das dívidas. Por quê, meu irmão? Porque você toma emprestado justamente para cobrir um gasto inesperado, e a Bíblia diz, Provérbio diz, que quem pega emprestado, meu irmão, vira escravo de quem empresta. Olha que coisa, meu. É por isso que a Bíblia diz para que a gente dê com alegria, para dar. Porque esse negócio de pegar emprestado, você vira escravo do outro, meu. Quem pode dar, não empreste, porque se você emprestar, vira um peso na vida da pessoa. E quem pode, não pega emprestado, meu. Se você puder, dê com alegria, doe, porque aí você vai estar abençoando e não vai trazer peso para aquela pessoa. E você que tem alguma dificuldade, meu, tenha a humildade de chegar para a pessoa e pedir
para que ela te dê. Não peça emprestado para que você não fique na dívida. É mais vantagem você chegar com humildade e falar para o irmão: olha, estou passando por uma situação, irmão, pode me dar essa quantia? Porque você pegando dado, você não vai ficar com a dívida. Então tem que ter esse equilíbrio mesmo, para que você não fique preso no ciclo das dívidas, seja escravo de quem empresta e viva com a cabeça baixa para aquele que te emprestou o resto da vida. Então, Conselhos, Provérbios está avisando isso. E muitas das vezes a gente não bota em prática e hoje passa sufoco. E aí, essa situação do preso no ciclo das dívidas vai trazer consequências graves em todas as áreas da nossa vida. E você vê muitas das pessoas, muitos divórcios, muitos casamentos estão terminando por causa de dívidas, por causa de falta de dinheiro. Isso traz muito problema. Temos que entender que o inimigo, ele é astuto. Às vezes ele mexe numa coisa para estourar em outra. Então, às vezes ele leva a pessoa a gastar muito, pegar empréstimo, ficar escravo da dívida. Para quê? Para destruir o casamento. Porque aí a esposa não suporta as dívidas, o outro não suporta aquela confusão toda, eles perdem os bens e aí gera confusão no casamento e gera, muitas das vezes, até mesmo um divórcio. Então preste atenção e guarde, tenha a disciplina de somente gastar aquilo que você pode e ter reserva para o dia do aperto. E o último conselho, nesse resumo, conselhos sábios sobre a vida financeira, planejamento e controle, evitar gastar mais para não ficar preso no ciclo das dívidas. E o quê? Não seja fiador. Meu irmão, preste bem atenção, muitos cristãos estão passando graves crises financeiras porque um dia assumiram situações de outras pessoas. Nos dias de hoje, você não vê tanto esse termo fiador. Isso era muito usado quando ia se alugar uma casa, você tinha que levar uma pessoa que tinha um salário acima para aquela pessoa assinar como fiador. Para caso você não pagasse, a cobrança seria feita para aquela pessoa. Hoje em dia nós não vemos muito esse termo, essa situação direta aonde foi criado esse termo fiador. Mas nós vemos coisas semelhantes. Como? Muitas pessoas contraem dívidas para outro. Tiram empréstimos bancários em seu nome para outra pessoa. Tiram financiamentos de automóvel para outras pessoas. Tiram financiamentos para comprar casa para outra pessoa. E o que acontece? A pessoa não paga, a dívida vem para seu nome, e aí você às vezes tem que pegar empréstimo com outra pessoa para pagar aquela dívida que você fez para o outro, e aí cai no ciclo da dívida, fica preso, fica escravo e destrói todo o que tem por causa das dívidas que fez para o outro. Então, meu irmão, a Bíblia diz para a gente não ser demasiadamente justo. Nós temos que abençoar, mas conforme a nossa mão alcança, meu irmão. Então, a Bíblia não está dizendo para que você não seja, mas para que você seja fiador responsável. Você vai comprar, botar o seu nome para outra pessoa, vá sabendo que se ela furar, você vai assumir. Você tem condições de assumir sem se prejudicar, sem colocar os seus bens em risco. Se você tiver, meu irmão, vá em paz, Deus te abençoe e abençoe a vida do irmão. Agora, se você não tem, não se arrisque, meu irmão. Não coloque o seu pescoço na guilhotina à toa. Então, muitas das vezes a gente vai pela emoção, a pessoa vem chorando, diz que precisa, que não sei o quê, e aí é seu parente, a família bota pressão, aí você vai lá, tira um empréstimo para aquela pessoa, tira um carro, que é para fulano trabalhar, ele vai trabalhar naquele carro e vai me dar o dinheiro de pagar a prestação, e bebeu, e as coisas assim, e aí o que acontece? A pessoa não consegue, não trabalha, desiste, perde o emprego, sabe lá Deus o que acontece, e aí a dívida, meu irmão, a dívida fica para você. Então, o alerta está feito. Provérbios está nos ensinando
para que a gente tenha cuidado com a vida financeira nesses aspectos. Planeje, reserve e só faça dívida se você puder. O que a Bíblia diz é o quê? Doe cada um conforme as suas condições, meu irmão. Deus não está mandando a gente doar para ficar com dívida. Deus manda a gente abençoar até onde a gente alcança, meu irmão. Dividir com o irmão até onde alcança. A parábola do bom samaritano mostra isso. O bom samaritano, ele tinha condições. Ele socorreu, ele levou a pessoa para a estalagem e disse, eu pago aqui agora e o que faltar você me fala que eu trago depois. Ele já deixou um dinheiro, meu irmão, suficiente para cobrir as dívidas daquela pessoa que ele socorreu. Mas ele tinha condições de cobrir mais se por algum motivo a dívida daquela pessoa fosse maior. Então ele diz para o dono da estalagem, tá aqui o dinheiro, cuida dele, que eu vou fazer outras coisas, e se esse dinheiro aqui não der, eu tenho mais para cobrir. Então, meu irmão, ele doou, ele abençoou, conforme as suas possibilidades, e não colocou ele em risco, nem a sua família, nem as suas coisas. Essa é a mordomia, essa é a forma de se abençoar. Ele só pode abençoar até onde alcança. Se você está sabendo de uma situação e não tem condições, não vá pela emoção mesmo. Simplesmente diga para a pessoa, eu não posso te ajudar, eu não consigo chegar nesse nível, mas eu conheço outras pessoas. Então você vai em outro e leve a situação da pessoa para que outros irmãos possam ajudar que tem mais condições, meu. Esses são os conselhos práticos de Provérbio para a vida financeira. Destaque aí para o seu aluno. E aí agora, o conselho sábio que Provérbio nos dá para vivermos nesta terra de forma sóbria, pia, justamente, sem destruir a nossa vida, o do nosso companheiro e o nosso relacionamento com Deus, agora Provérbio vai nos ensinar sobre as más companhias, as más amizades. Então o conselho básico aqui é o seguinte, ande somente com pessoas que levem você para Deus. Ande com pessoas que levem você a melhorar a vida cristã, a ter mais fé, a se envolver mais com as coisas de Deus, a ter conversas mais sábias, mais próprias para a palavra do Senhor e evite as más companhias. Nós vivemos num mundo onde estamos cercados de pessoas ímpias, de pessoas que não andam segundo a palavra do Senhor. E aí, você vai tratar mal, vai se isolar no mundo? Não. Mas você não vai andar com ela. Andar é diferente de ter contato. O que ele está falando aqui é o dia a dia com as pessoas que falam errado, que falam mal, que não têm compromisso com Deus, que têm práticas erradas. A tendência, se todo dia você andar com aquilo ali, é você se acostumar e fazer igual. Então, você pode ter o contato, você vai passar perto ali, mas você não vai andar, você não vai sair, você não vai ter as mesmas atitudes que elas. Por isso ele está dizendo, não ande com os pecadores. O próprio Salomão provou o veneno amargo da mal companhia. Na Bíblia diz que na velhice ele se cercou de tantas mulheres que não andavam com Deus, que na velhice o que aconteceu? Ele estava fazendo as mesmas práticas. Esse que é o problema. Quando ele adquiriu as esposas, ele era novo, ele era jovem, ele estava no vigor físico, e espiritual e emocional. E aí, aquelas práticas ele conseguia rechaçar. E ele achou que estava no controle. Só que o que aconteceu? Foi passando o tempo, ele foi envelhecendo, foi cansando, foi desanimando. E aí o que aconteceu? Aquelas coisas que ele via tantas vezes aquelas mulheres fazerem, aquelas idolatrias, começou a ser normal. Aí ele começou a aceitar aquilo e se envolveu. O que aconteceu? Se afastou de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Talvez hoje não vai fazer diferença. E aí você, não tem problema, vou aqui, vou ali. Mas com o passar do tempo, aquilo pode ir minando
as suas defesas. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, meu irmão, a goteira, ela não dá na primeira chuva. Às vezes, você bota ali o remendo, na primeira chuva dá certo, na segunda chuva dá certo, mas na terceira ou na quarta já começa a molhar, já começa a aparecer uma mancha e daqui a pouco tá dando a goteira, porque não ficou bem feito, não teve a estrutura completa. Então a mesma coisa é a amizade. Talvez agora você recuse, você não se misture, mas se continuar perto, a tendência é aquilo ali te puxar e você acabar se envolvendo. Por isso, o provérbio está falando, não ande com pessoas erradas. Salmo de número 1, meu irmão, é o básico. Não ande segundo o conselho dos ímpios, nem se assente na roda dos escarnecedores, nem consinta com o que eles fazem. Temos que ter esse cuidado. A escolha das amizades, ela precisa ser escolhida conforme a palavra do Senhor. Conforme aquela pessoa que vai te ajudar, entende? A amizade é diferente de colega, meu irmão, é diferente de conhecido. Nós estamos falando aqui de relacionamentos íntimos, que a pessoa vai estar ali conhecendo o seu íntimo, os seus problemas, as suas necessidades. Isso é amizade. Vale a pena ter um amigo, né, um próximo, vale mais do que um irmão, mas você precisa selecionar. Não é todo mundo que pode entrar na sua casa, não é todo mundo que pode entrar no seu quarto, não é todo mundo que pode conhecer os seus problemas. Você pode lidar com todo mundo, mas existem situações que os ímpios, que pessoas que estão longe do Senhor, não pode saber. Então você pode ter colegas e pode ter amigos. É diferente. Veja que Jesus lidou com todo mundo, falou com todo mundo, mas a Bíblia diz que amigos eram poucos. É a família de Lázaro, eram os seus discípulos mais chegados. Veja aí como o Senhor fazia o filtro. Mas ele lidava com todo mundo, falava com todo mundo, tinha ali bom relacionamento, pecadores, pessoas que estavam ruins, que erraram. Jesus lidava com todo mundo ali, mas intimidade, escondido, aquele que conhecia o choro de Cristo ali, somente alguns, meu. Então esse é o princípio para nós. Então vamos ter esse cuidado com as companhias. E precisamos caminhar com Deus de Israel. Quando você caminha com Deus, você se aproxima das coisas de Deus, a tendência é as coisas que não são de Deus, você fica mais distante. Porque a luz espalha as trevas. A luz, ela impede que a treva entre. Então você consegue evitar. Então a nossa referência é se achegar cada mais vez perto do Senhor, que aí vai fazer com que você consiga rechaçar essas amizades, esses comportamentos que não agradam ao Senhor. Você vai ver Enoque, como a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Sabe que andar? Todo dia, praticar, estou ali, o hábito, não é uma coisa esporádica. Ele tinha o hábito de andar com Deus, o Senhor levou ele para si. Amém? Então aqui a gente fecha esse segundo conselho, né, sobre as más companhias. E aí vem o terceiro conselho para nós finalizar, que é o conselho que o provérbio nos dá para evitarmos quem? Os vícios, mesmo, os comportamentos destrutivos. E é aqui também uma grande sabedoria que muitas pessoas não percebem nos dias de hoje e não usam e acaba sendo destruído pelos comportamentos destrutivos do dia a dia. E o primeiro que o nosso comentarista ele vai nos dizer é com relação, primeiro, para explicar o que é um comportamento destrutivo, é tudo aquilo que nos escraviza e nos faz abrir mão dos nossos valores e destrói a nossa imagem e semelhança de Deus. São o quê? Os vícios. Muitas das vezes são vícios lícitos, mas que nos afastam do Senhor. Esses são os grandes problemas. Por quê, mesmo? Os vícios ilícitos, muitas das vezes a gente tem facilidade, né, de rechaçar. Mas os que são socialmente aceitos,
é aonde pega o cristão, que muitas das vezes ele cai nesses vícios que são socialmente aceitos, que não tem problema, que a sociedade não fala mal, né? Que você não vai ser preso por causa dessas práticas. Esses são os detalhes. Muitas das vezes a gente evita os que levam para a prisão com mais facilidade, que são os vícios ilícitos. Agora, quando chegam os vícios que não te fazem ser preso, aí é onde muitas das vezes a gente cai e faz. E o primeiro deles, meu irmão, é um que pega muita gente, que é o quê? O vício na pornografia. Então, hoje em dia, a gente tem muita facilidade. A sensualidade, a pornografia está em vários ambientes, está sempre aos nossos olhos, somos sempre abordados por ela. Então, você tem que ter o equilíbrio de evitar, porque senão vai cair naquele vício ali de ficar vendo uma vez, ver outra. Aquilo ali vai trazendo, prendendo você, e às vezes você abre mão das coisas de Deus para poder se fartar nessa situação. Vício na pornografia é pecado. E aí o que acontece? Precisa do arrependimento, precisa de confissão, precisa do toque do Espírito Santo para que a pessoa se arrependa e pare de fazer aquilo ali. Por quê, meu? Por que é tão prejudicial? Traz problemas graves na vida sentimental, na vida caminhada, na vida diária daquela pessoa. Muitos viciados em pornografia são casados. E aí, o que acontece? Eles não vão ali ter o seu relacionamento íntimo com o seu cônjuge. Isso mulheres e homens, tá, meu? Não é só coisa para homem, não. Mulheres também são viciadas em pornografia. E às vezes o casal é viciado, os dois, eles não se relacionam mais entre eles e vivem só através daquela vício ali que vai gerar quem? A masturbação e vai levar a pecado, vai acabar destruindo aquele relacionamento, dando legalidade para o inimigo. Então, por isso, é tão perigoso se envolver com isso. E aqui é um grande perigo, porque a sensualidade, o que os gatilhos para você cair nisso aqui, estão a todo momento, no dia a dia. Celular, palavras, conversa, tudo isso está sempre próximo e levam a essa situação. A sensualidade está muito aflorada. Você vai ver nas roupas, no falar, na forma de se vestir, na forma de se caminhar, na forma do dia a dia, está tudo muito sensual, levando para esse tipo de caminho. São pequenos gatilhos que levam a pessoa para esse tipo de vício, e nós precisamos dizer que isso destrói relacionamentos conjugais, isso destrói relacionamentos interpessoais, destrói, né, a nossa relacionamento social, a nossa comunhão com Deus. A pessoa fica presa daqueles prazeres momentâneos ali e não consegue desenvolver uma caminhada. Então precisamos entender que esse comportamento é destrutivo. Tem que evitar para que você possa viver nesta terra de forma sóbria, pia e justamente. Destaque aí para o seu aluno. Um outro vício, um outro comportamento muito comum, né? Infelizmente, tem dentro da vida, dentro dos cristãos, além da pornografia, que infelizmente assola dentro das igrejas. Muitas pessoas estão viciadas em pornografia dentro da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, seja quem for, estão dentro desse ambiente ali, muitas das vezes estão com esse pecado, né, interno ali, que estão viciados nessa situação e muitas das vezes nem percebem. Então temos que olhar bem para essa situação, capacete da salvação na mente, para que você não caia nisso, porque as setas inflamadas para despertar nossa mente dentro desses vícios é muito grande. Toda hora você recebe gatilho. Então tem que ter esse capacete, o domínio próprio. Por isso tem que estar envolvido com a palavra, para você ter força para poder resistir. Por isso falou lá, né, que precisamos o quê? Andar no Espírito, para te dar a força para colocar o conselho em prática. E um outro vício
muito comum na igreja é o de difamar o irmão. Meu irmão, esse daqui é um grande problema também dentro das igrejas. Provérbio vai dizer, meu irmão, que o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato, né? Que aquele que difama, ele separa grandes amizades, grandes amigos. Esse é um perigo muito grande. Muitas das vezes, mesmo, a pessoa usa esse recurso da difamação para poder dar o golpe e ficar no lugar daquela pessoa. É a inveja que é o gatilho para difamar. Você quer assumir o lugar daquela pessoa, você quer aquele cargo, e aí você começa a jogar, né, colocar a culpa na pessoa, colocar má fama, má situação para aquela pessoa, para justificar, né, e fazer com que aquela pessoa seja demitida, ou seja tirada do cargo, para colocar você. É covarde, é cruel, é hipócrita, por isso Deus abomina, né, o que fala mal, os lábios falsos, a testemunha falsa. O Senhor abomina, porque é covarde, meu. Por isso lá em Moisés ele vai dizer, olha, quem tem aqui, traga testemunha, traga pessoas que viram, ninguém será acusado sem testemunha, meu. Precisamos ter mais pessoas confirmando, e tem que chamar a pessoa para falar diante dela. Esse negócio de falar do outro sem a pessoa estar próxima, isso é um erro gravíssimo, meu. Temos que ter esse cuidado, porque a maioria das pessoas ainda, além de difamar, é hipócrita. Por quê? Porque na frente daquela pessoa, ela vive bem, ela fala bem, mas quando a pessoa vira as costas, ela vai e fala para o outro que aquela pessoa está toda errada, que faz isso, que faz aquilo. Então, meu irmão, seja sincero. Se você vê alguma coisa errada, fale com a pessoa, meu irmão, tu está fazendo isso, está fazendo aquilo. Vá direto a ela, para que você não fomente isso aí, entendeu? E traga a abominação de Deus para a sua vida. Difamar um outro é cruel, é hipócrita, faz mal, destrói a pessoa, destrói relacionamento, abre brecha para o inimigo. Então, meu irmão, não faça isso não. Tire, peça ao Espírito Santo para te tirar dos seus lábios falar mal de alguém. Se alguém vier, meu irmão, você não sei, não conheço, já passou, Deus está no controle, dê evasivas e saia. Não fique falando, principalmente de pastor, né? Eu sei, todos nós temos erro, todos nós temos falha, mas procure falar e exaltar mais as qualidades. Quando você for falar de alguém que não está próximo, exalte os comportamentos bons que a pessoa fez, que foi bom, né? E aí quando você quiser falar mal, espere aquela pessoa estar junto. Meu irmão, tu fez um negócio que eu não achei correto e tal. Aí aproveite que a pessoa está na frente ali e aí você fala. Mas a gente tem a tendência de fazer o contrário. Quando não está para se defender, a gente fala mal. Quando a pessoa está na frente, a gente fala bem. Isso é difamar, isso é hipocrisia. Deus não agrada. Isso é vício, isso é comportamento destrutivo e nós precisamos tirar. Difamar, mentir, iludir é coisa do diabo. Quem faz isso está fazendo como ele. Então temos que tirar. Provérbios está nos ensinando a fazer isso. E para fechar, outro vício muito comum dentro da igreja, meu, o vício em bebida. O crente que diz que não tem nada a ver, que é só um copinho de vinho, que é só isso, que é só aquilo. A bebida destrói, meu irmão, relacionamento, destrói, causa acidente. A bebida é um vício terrível que faz mal ao seu físico, faz mal à sua alma, faz mal ao seu espírito e ainda faz mal para os outros. Quantos casamentos, quantos acidentes, quantas doenças vêm provenientes da bebida, meu irmão. Ah, mas a Bíblia diz que é para não embriagar. Meu irmão, não há, preste bem atenção, não há recomendação segura para o uso do álcool. Qualquer quantidade já traz problema, meu irmão. Você vê que até nas leis secas ali, no trânsito,
Uma quantidade mínima já te traz problema. O guarda já apreende o seu carro, já não deixa você dirigir. Porque não se tem um controle para cada um. O álcool ele gera um problema diferente, já tira a consciência de um com meio copo, de outro com 1 litro, mas todos vão ter alteração, por isso é um vício que destrói. Então, temos que evitar. Infelizmente, dentro da igreja tem pessoas que bebem, que não tem nada a ver, que é isso, que ele não fica bêbado, que ele está em casa. Está se destruindo mesmo. Está fazendo mal. Está causando exemplo errado para as pessoas. Né? Isso, a embriaguez destrói, leva a pessoa para vergonha, para sair. Você já viu uma pessoa bêbada mesmo? Que coisa triste. A pessoa cai no chão, o cachorro lambe a boca, ele não tem mais a reação, fica sujo, se urina, se evacua, fica todo alterado, vomita no meio da rua. Você já teve a tristeza de ver uma pessoa embriagada, mesmo? É terrível, é uma coisa triste, faz mal, e a pessoa melhora e depois faz de novo, fica caída ali. Isso é coisa do diabo, mesmo, que veio para matar, roubar e destruir. Não deixe o vício, mas ninguém fica bêbado da primeira vez, meu irmão. Todo mundo começa com um copinho, com as amizades, com um golinho, com não tem nada a ver, e depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Tem gente, meu, que já amanhece o dia no bar, já amanhece o dia, ele não toma nem café, ele está em jejum, a primeira refeição dele é um copo de cachaça. Isso é vício, é um demônio que está ali bebendo, destruindo a pessoa por dentro e ela está achando que está bem. Então precisamos evitar esse comportamento. Provérbios fala claramente, né? O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles erra nunca será sábio. Olha que coisa, meu. É beber o vinho, que dizem que não tem nada a ver, que é suco de uva. Meu irmão, ele está fermentado, ele tem álcool, ele vai alterar a sua comunhão, ele vai alterar a sua consciência, ele vai fazer você passar vergonha. Um dia você bebe um pouco e a tendência é ir aumentando, é um vício terrível. Então, Provérbios está falando claramente para a gente fugir desse tipo de comportamento destrutivo, que a sociedade aceita mesmo. Eles riem, eles fazem videozinho, faz meme, diz que a pessoa está ventando, que a pessoa está ali, e aquilo ali vai passar, que é assim mesmo. Ninguém é preso porque bebeu. Então, são vícios aceitos, só que na vida cristã vai destruir a sua caminhada, mesmo que seja aceito pela sociedade. Por isso, o apóstolo Paulo vai escrever: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém a gente fazer, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E é muito interessante, né, para a gente fechar, o termo que Paulo diz, que a gente não se deve embriagar do vinho, mas se encher do Espírito Santo. Quer se embriagar? Se embriague do Espírito Santo mesmo. Se encha do Espírito. Olha o termo que ele usa. Né? Então, nós temos que entender que a bebida domina de tal forma que Paulo está dizendo: não faça isso com a bebida, mas seja dominado da mesma forma que a bebida domina, seja dominado pelo Espírito Santo, se encha dele. Olha que coisa. Olha o nível de domínio que é, para que Paulo equipare, equilibre e diga: ó, se você quer viver bem, se embriague do Espírito Santo. Para você ver como é pesado a pessoa quando se embriaga, né? Como aquilo ali domina a pessoa na bebida. Então, destaque para o seu aluno: esses são os comportamentos que o nosso comentarista colocou, mas tem muitos outros. É a mentira, é o comportamento de se vestir mal, botar roupas sensuais, né, dentro da igreja, comportamento da avareza, que destrói também, vários comportamentos que a gente tem que evitar, que Provérbio fala para a gente não fazer. Então destaque aí para o seu aluno. De uma forma didática, nós não podemos falar de todos, mas a gente já tem a linha de raciocínio e percebe que tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos tira da comunhão com Deus, deve ser evitado. É um comportamento destrutivo. Então, Provérbios vai nos ensinar
a evitar isso. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.